Existem doramas de romance e existem aqueles que você simplesmente não pode deixar de assistir. Os que fazem você rir, chorar, suspirar e se perguntar se algum dia vai superar aquele casal perfeito. Se você é uma dorameira de verdade, esse vídeo é seu guia definitivo. 25 doramas obrigatórios, todos disponíveis na Netflix, que vão dominar sua mente e o seu coração. Se você ama maratonar histórias apaixonantes, reviravoltas emocionantes e casais que fazem a gente perder o ar, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa lista imperdível. Em Romance in the House, uma família completamente desestruturada precisa encarar o passado quando o pai ausente volta como o novo dono do prédio onde todos moram. 11 anos após o divórcio, Moo-jin tenta reconquistar sua ex-esposa Ae-yeon, agora uma mulher independente que criou os 2 filhos praticamente sozinha. Só que a filha Mirai, hoje bem-sucedida e chefe da casa, não está nem um pouco disposta a aceitar esse retorno. Já o filho caçula, o espirituoso Hyun-jae, faz de tudo para juntar os pais novamente. E como se não bastasse, Mi-hye ainda se envolve com Tae-pyong, um ex-atleta com um segredo que vai virar sua vida de cabeça para baixo. Esse dorama mistura romance, drama familiar e pitadas de comédia num pacote leve e divertido. Embora nem tudo agrade, como o excesso de interferência nos relacionamentos e certas decisões questionáveis dos personagens, a série brilha ao mostrar crescimento pessoal, relações maduras e momentos emocionantes com muito bom humor. Um prato cheio para quem gosta de histórias que tratam o romance com um toque de realidade e um bocado de caos familiar. Em Hometown Cha-Cha-Cha, a dentista Yoon Hye-jin troca a vida agitada da cidade grande por um vilarejo costeiro tranquilo, depois de um desentendimento com seu chefe. Ela decide abrir uma clínica ali, mas sua personalidade rígida logo entra em choque com os moradores locais. É aí que entra Hong Do-sik, o faz-tudo da vila, livre, carismático e com uma conexão profunda com a comunidade. A princípio, eles não se suportam, mas aos poucos, entre trocas engraçadas e momentos tocantes, nasce um vínculo que transforma ambos profundamente. Esse dorama é um respiro emocional. Entrega temas maduros com leveza, trilha sonora encantadora e personagens que parecem pessoas reais, com traumas, recomeços e crescimento emocional. Embora perca um pouco do ritmo na reta final, isso não tira seu brilho como uma história sobre amor, comunidade e segundas chances. Uma narrativa acolhedora, cheia de corações sinceros e diálogos que aquecem até os dias mais frios. Love Next Door nos leva a uma história repleta de nostalgia e reviravoltas inesperadas. Choi Seung-hyo, um jovem arquiteto promissor e bem-sucedido, se encontra com Bae Seok-ryu, uma antiga amiga de infância que, após uma série de eventos difíceis, retorna à sua vida. Enquanto Seung-hyo é o exemplo da perfeição profissional e pessoal, Seok-ryu está lidando com as consequências de ter largado seu emprego em uma grande empresa, em busca de recomeços e de respostas para suas frustrações pessoais. O reencontro deles é tenso, com lembranças de um passado complicado, mas ao longo do tempo, ambos começam a lidar com seus traumas e a reconstruir suas vidas. O dorama apresenta uma dinâmica de personagens interessantes, com a química entre Seung-hyo e Seok-ryu, sendo o ponto alto da trama. Embora a série use alguns elementos familiares de outros doramas, o que a torna única é a profundidade dos personagens e como ela explora a evolução do amor, o confronto com o passado e os desafios da vida adulta. Se você busca uma história que mistura romance com uma boa dose de amadurecimento pessoal e comédia, este dorama é uma ótima pedida. True Beauty traz uma mistura irresistível de comédia romântica e drama adolescente, ao contar a história de Lim Joo Gyeong, uma garota que transforma sua vida ao aprender a arte da maquiagem. Ao se tornar uma deusa da beleza, ela esconde seu rosto sem maquiagem com medo de ser rejeitada. Porém, tudo muda quando Lee Soo-ho, o único garoto que a vê sem maquiagem, entra em sua vida. Ele é encantador, mas esconde um passado sombrio. À medida que compartilham segredos e enfrentam os próprios traumas, Joo-gyeong e Soo-ho encontram o amor. A pergunta é, será que Soo-ho conseguirá ajudá-la a descobrir sua verdadeira beleza? Esse dorama é um passeio encantador, equilibrando momentos engraçados e emocionantes com profundidade emocional. A química entre os protagonistas é palpável, enquanto o triângulo amoroso com o charmoso Han Seo-jun adiciona mais tempero à história. True Beauty não é só uma história de transformação física, mas também sobre aceitação, auto-amor e as surpresas que o amor pode trazer.
Com um elenco talentoso e momentos de puro encantamento, esse dorama é perfeito para quem busca diversão com um toque de emoção. Se você busca um dorama com uma trama cativante e repleta de emoção, Queen of Tears é a escolha perfeita. A história acompanha Baek Hyun-woo, um diretor jurídico da poderosa Queen's Group, e Hong Hae-in, a herdeira Chaebol que comanda os famosos armazéns da mesma empresa. Juntos, esse casal enfrenta uma série de provações e adversidades, e embora a trama traga elementos clichês como doenças terminais e acidentes, o que realmente se destaca é a profundidade emocional de sua jornada. O drama foca no vínculo familiar e no amor, oferecendo cenas que realmente tocam o coração do espectador. Embora o ator principal tenha se envolvido em escândalos assustadores, esse é um dorama que não pode deixar de entrar na lista. Queen of Tears tem uma abordagem mais realista e intimista, voltada para os desafios cotidianos de um casamento. Em vez de uma trama pura de comédia romântica, a série mergulha em questões mais profundas e emocionais, o que vai deixar os fãs de dramas românticos com o coração apertado, mas contente com a resolução. Dr. Slump é um dorama que mostra que o sucesso nem sempre leva à felicidade. A trama gira em torno de Yeo Jong-il, um talentoso cirurgião plástico cuja vida muda drasticamente após um acidente médico misterioso. No seu ponto mais baixo, ele reencontra Nam Ha-nil, uma anestesiologista brilhante e sua ex-rival, que também enfrenta um momento difícil em sua vida, dedicando-se tanto ao trabalho que esqueceu de buscar a felicidade pessoal. Juntos, eles encontram conforto e apoio, e uma história de amor começa a nascer, trazendo lições sobre como a vida não é feita apenas de perfeição. A grande lição desse dorama é que a vida não é sobre ser perfeito o tempo todo, mas sobre aceitar nossas falhas e aprender a encontrar equilíbrio. O final é leve e saudável, com Jong-woo priorizando algo mais genuíno ao recomeçar sua prática e Han-eul aprendendo a se expressar de maneira clara e honesta, até mesmo em momentos difíceis. A série nos ensina que, acima de tudo, as relações com a família, amigos e os outros são o que realmente importa. The Glory é um dorama sombrio e intenso que explora a temática do bullying escolar e a vingança, com um enredo que deixa o espectador grudado na tela. A protagonista, uma estudante do ensino médio que sonhava em se tornar arquiteta, vê seus sonhos se despedaçarem após sofrer uma violência escolar brutal, levando-a a abandonar os estudos. Anos depois, quando a vítima se torna professora do filho de um dos seus agressores, ela começa sua meticulosa jornada de vingança contra todos os envolvidos, incluindo os espectadores do seu sofrimento. A série é um mergulho profundo na psicologia da vítima e nos danos do bullying, sendo um retrato cruel, porém fascinante. A produção de The Glory é de altíssimo nível e consegue misturar de forma inteligente os temas da vingança com a brutalidade do bullying, criando um ambiente tenso e cheio de reviravoltas. A atuação da protagonista, uma atriz popular, é impressionante, e sua interpretação de uma mulher traumatizada, movida pelo ódio, é ao mesmo tempo convincente e dolorosa. O personagem masculino também é bem interpretado, com um talento notável que não é reconhecido como deveria. A série é definitivamente para quem procura algo mais denso e psicológico, com cenas adultas e um tom sombrio que vai te prender até o último momento. My Demon é um dorama que mistura romance, fantasia e tensão de uma maneira única. A história gira em torno de Do-hee, a herdeira do grupo Future, uma mulher cínica e que não acredita no amor. Ela se envolve com Jung-gu-won, um demônio que faz pactos com humanos, oferecendo-lhes uma vida mais fácil em troca de suas almas. Após 200 anos vendo os humanos como inferiores, ele acaba perdendo seus poderes, e para evitar sua extinção, precisa proteger Do-hee, que agora possui toda a sua energia. A série segue o clássico trope de amor impossível, mas consegue dar um toque de frescor e inovação, equilibrando romance, drama, comédia e momentos tensos de forma eficaz. O grande destaque de My Demon está na química incrível entre os protagonistas Song Kang e Kim Yoo-jung, que tornam a trama muito mais envolvente. O elenco secundário também faz um excelente trabalho, com vilões que conseguem transmitir uma sensação de desconforto e tensão toda vez que aparecem na tela. A trilha sonora é outro ponto forte, com faixas como Whenever Wherever, de Roy King, e Say You Love Me, de Sam Kim, que se encaixam perfeitamente nas cenas românticas e dramáticas.
O uso da magia e dos elementos fantásticos também é notável, com a produção conseguindo criar cenas visualmente deslumbrantes e tocantes, deixando um impacto duradouro na mente do espectador. Crash Landing on You é um dorama de romance único que mistura tensão política e um amor improvável entre duas pessoas de mundos completamente diferentes. A história começa com Yoon Se-ri, uma herdeira sul-coreana que, após um acidente de parapente, acaba caindo na Coreia do Norte. Lá, ela conhece o oficial do exército norte-coreano Ri Jong-hyuk, que concorda em ajudá-la a retornar ao sul. Mesmo com a diferença de países e a situação delicada, os dois começam a se apaixonar. A premissa é fascinante e poderia facilmente ter dado errado, mas a execução da trama foi impecável, resultando em um dorama envolvente que você não vai conseguir parar de assistir. O que torna Crash Landing on You tão bom é que a história não é apenas sobre o romance dos protagonistas, mas também sobre as vidas e personalidades dos personagens ao seu redor, o que acrescenta uma profundidade ao enredo. Como fã de histórias de amor impossível, adorei a maneira como o dorama mostra as diferenças entre as duas Coreias, o que faz com que a trama seja ainda mais emocionante. Se você busca um romance que fuja do óbvio e mostre que o amor pode quebrar qualquer barreira, esse clássico da Netflix é leitura obrigatória, quer dizer, maratona obrigatória. It's Okay to Not Be Okay é um dorama que mistura drama psicológico com uma história de autodescoberta e cura. Moon Gang-tae, um trabalhador da saúde dedicado em um hospital psiquiátrico, parece ter tudo: beleza, inteligência, paciência e empatia. Porém, sua vida não está tão completa quanto parece. Já Ko Moon-young, uma escritora famosa de livros infantis, é distante e arrogante, marcada por um transtorno de personalidade antissocial. Apesar das diferenças, o destino dos dois se cruza, e juntos eles embarcam em uma jornada onde o amor desafia a dor, as cicatrizes do passado e as dificuldades de se abrir para os outros. Este dorama, que pode dividir opiniões pela controvérsia envolvendo o ator principal, se destaca pela complexidade emocional e pela profundidade dos personagens. O enredo se enfoca no desenvolvimento dos protagonistas, enquanto revelações sobre o passado, principalmente sobre a mãe de Moon Young, criam tensão e expectativas. Mas o que realmente cativa é a forma como o drama explora a cura emocional dos personagens, mostrando que, embora o caminho até a autocompreensão seja difícil, a jornada é o que realmente importa. A trama dos personagens principais é envolvente, levando o espectador a refletir sobre suas próprias lutas internas e sobre o poder da conexão humana. Clean with Passion for Now é um daqueles doramas que começa leve e divertido, mas surpreende com um desenvolvimento emocional genuíno. Jang Sung-yeol é um jovem bonito e rico, dono de uma empresa de limpeza que sofre de misofobia, um medo extremo de germes e sujeira. Sua vida muda completamente quando conhece Gil Oh-sol, uma garota desorganizada e despreocupada com a limpeza, que entra para a equipe. Oh-sol tem uma personalidade vibrante e realista, moldada por anos de dificuldades e trabalhos temporários. Ela não tem tempo para futilidades, mas tem um coração enorme, e é com sua espontaneidade que Sung-yeol começa pouco a pouco a confrontar seus medos. A história demora um pouco para engrenar, mas quando pega o ritmo, entrega momentos de romance intenso e um crescimento pessoal muito bonito, especialmente do protagonista. É uma narrativa sobre superação, aceitação e sobre como o amor pode transformar. O casal principal tem uma química incrível, e diga-se de passagem, beijos que fogem do padrão dos doramas coreanos e impressionam. Os personagens secundários também são um charme à parte, rendendo cenas engraçadas e emocionantes. Apesar do drama sofrer um pouco nos episódios finais com algumas reviravoltas tensas, o final feliz recompensa quem acompanhou essa jornada leve, romântica e cheia de boas emoções. When the Phone Rings é um prato cheio para quem ama um dorama com cara de novela dramática, daqueles que misturam política, mistério e um casal principal cheio de tensão não resolvida. Baek Saeon é o mais jovem porta-voz presidencial da Coreia e tem um currículo de peso. Já foi correspondente de guerra, negociador de reféns e âncora de notícias. Casado há 3 anos com Hong Hui-ju, uma intérprete de linguagem de sinais muda, adotada por uma família influente da mídia, sua relação é fria e distante, marcada por conveniências políticas. Mas tudo muda quando Hui-ju é sequestrada, e o coração da trama passa a pulsar com a intensidade da conexão entre eles. Com apenas 12 episódios, a série aposta em um ritmo ágil e direto ao ponto, mas sem abrir mão da emoção.
A força do drama está em como ele abraça os clichês com orgulho, entregando uma narrativa carregada de reviravoltas, segredos do passado e cenas de deixar o coração na boca. A química entre os protagonistas é explosiva, e mesmo com todo o exagero típico de um bom melodrama, a história encontra formas inteligentes de prender tanto os veteranos quanto os novatos no mundo dos doramas. É viciante, intenso e incrivelmente satisfatório. Flower of Evil é um suspense eletrizante com uma premissa de tirar o fôlego. Baek Hui-seong é o marido e pai perfeito, atencioso, dedicado e carinhoso. Mas por trás dessa fachada exemplar, ele esconde um passado sombrio e uma identidade que pode estar ligada a uma série de assassinatos antigos. A reviravolta? Sua esposa, Cha Ji-won, é uma detetive de homicídios que começa a investigar exatamente esse caso. À medida que ela se aproxima da verdade, o chão vai desabando sob os pés dos dois, levando o espectador junto nessa montanha-russa de tensão e emoção. Cada episódio termina com um gancho chocante que te obriga a assistir o próximo, e o roteiro é brilhante em manter o ritmo acelerado, sempre surpreendendo com novas revelações. As atuações de Lee Jung e Moon Chae-won são impecáveis. Ele, um mestre em expressar ambiguidade e dor. Ela, poderosa em sua vulnerabilidade e determinação. Mesmo quem não costuma gostar de dramas criminais, vai se ver envolvido pela complexidade da história e pela profundidade da relação entre os protagonistas. Prepare-se para uma experiência intensa, instigante e às vezes um pouco perturbadora. Hidden Love é aquele dorama que pega o coração de fininho e quando você percebe, já era. Você está completamente apaixonado pela história. Sang-ji é uma jovem que nutre uma paixão secreta por Duan Jia-shu, o melhor amigo do seu irmão mais velho. Eles se conhecem quando ela ainda é adolescente e, embora ele a veja apenas como a irmãzinha fofa, ela guarda esse sentimento por anos. Depois de um tempo afastados, eles se reencontram quando Sang-ji entra para a universidade, justamente na cidade onde Jia-shu mora. A partir daí, o relacionamento entre eles vai evoluindo em meio a momentos íntimos, olhares demorados e uma química que não deixa ninguém indiferente. É um dorama doce, leve, mas com toques de maturidade que fazem toda a diferença. A transição do sentimento puro e inocente da infância para um amor verdadeiro e adulto é feita com delicadeza, sem pressa, e cada detalhe, desde os pequenos gestos até os silêncios entre eles, é carregado de emoção. Hidden Love é um presente para quem gosta de histórias de amor que crescem com o tempo, onde o carinho vira cumplicidade e a amizade vira paixão. Prepare-se para maratonar e suspirar a cada episódio. Beyond Goodbye é um dorama japonês que entrega uma história intensa e cheia de simbolismo. Saeko está prestes a se casar com Yuzuki, mas no mesmo dia da proposta, um acidente de ônibus muda tudo. Yuzuki morre, e a vida de Saeko desmorona. Meses depois, ela conhece Naruse, um homem calmo e enigmático que, sem saber, carrega o coração transplantado de Yuzuki. O que poderia soar apenas como coincidência, logo se transforma em algo mais profundo, uma conexão inexplicável entre Saeko e Naruse, como se o amor de Yuzuki ainda pulsasse, mesmo após a morte. Esse dorama pode dividir opiniões, mas é inegavelmente único. A narrativa é diferente, um pouco estranha em alguns momentos, mas é extremamente envolvente. A atuação da protagonista é impactante e dá ainda mais força à jornada emocional da personagem. A premissa de um amor que ultrapassa a vida e a morte é apresentada de forma sensível e com um toque sobrenatural que foge do clichê. Apesar disso, o final não agradou a todos. Embora realista, ele deixa uma sensação de vazio, o tipo de desfecho que parte o coração, mas que também faz pensar. É um dorama perfeito para quem busca algo fora do comum, com romance, dor e uma pitada de misticismo. Mr. Sunshine é um dorama grandioso, ambientado em um dos períodos mais turbulentos da história coreana. O final da dinastia Joseon, quando potências estrangeiras ameaçavam a soberania do país. A trama segue Eugene Choi, um garoto que foge da Coreia após uma tragédia e retorna anos depois como oficial da Marinha Americana. Ao reencontrar sua terra natal, ele se envolve em um turbilhão político e emocional ao se apaixonar por Go Ae-shin, uma nobre que secretamente luta pela independência da Coreia como atiradora de elite. Visualmente deslumbrante, com fotografia de tirar o fôlego e trilha sonora épica, esse drama é praticamente um filme por episódio.
O roteiro entrega um enredo cheio de camadas, com personagens marcantes e trágicos. Ainda que o quadrado amoroso em torno de Ae-shin possa cansar alguns, especialmente por sua postura passiva e expressões contidas, o elenco brilha. Um dorama imperdível para quem busca romance, história e emoção em níveis cinematográficos. Mellow Movie é um dorama que, apesar de parecer uma simples comédia romântica à primeira vista, vai muito além dos clichês do gênero. A trama gira em torno de Kim Moo-bi, uma jovem aspirante a diretora que trabalha discretamente como assistente nos bastidores do cinema, tentando seguir os passos do pai. Ao seu redor, surgem figuras marcantes como Ko Gyeong, um crítico de cinema determinado a assistir todos os filmes do mundo, e Hong Si-jun, um compositor promissor que ainda carrega as dores de um relacionamento passado com a roteirista Song Ju-ah. Mais do que um triângulo amoroso, o drama constrói relações profundas e explora o impacto do passado nos sonhos e escolhas de cada personagem. Com apenas 10 episódios, Mellow Movie entrega uma história sensível e completa, abordando amor, amadurecimento e a busca por identidade de forma leve, mas cheia de emoção. O casal principal tem uma química delicada e realista. Eles não se curam um ao outro, mas se apoiam e se respeitam em seus processos individuais. Mellow Movie é como a própria vida, cheia de altos e baixos, encontros inesperados e momentos que aquecem e apertam o coração ao mesmo tempo. King the Land entrega uma história doce, despretensiosa e encantadora sobre dois mundos completamente opostos que se cruzam. Gu-won é o herdeiro charmoso e inteligente de um império hoteleiro, que detesta sorrisos falsos e formalidades vazias. Já Cheon Sa-hang é uma funcionária dedicada do King Hotel, conhecida justamente por seu sorriso genuíno. Quando eles se encontram, nasce uma relação marcada pela sinceridade, afeto e respeito, tanto no amor quanto no ambiente de trabalho. Apesar de seguir uma narrativa mais leve e sem grandes reviravoltas, o dorama brilha ao manter o foco no relacionamento e nos pequenos gestos que constroem vínculos reais. A química entre os protagonistas é carismática, e mesmo que não sejam personagens extremamente complexos, são cativantes e bem interpretados. King the Land é mais do que um romance fofo, é uma crítica sutil, porém significativa, às estruturas sociais embrulhada em um conto leve, caloroso e simbólico. An Incurable Case of Love é um dorama japonês leve, romântico e cheio de momentos adoráveis. A história acompanha Sakura Nanase, uma jovem determinada que, após se apaixonar por um médico chamado Tendo Kairi, decide se tornar enfermeira só para reencontrá-lo. 5 anos depois, o reencontro acontece, mas Tendo não é o príncipe encantado que ela imaginava. Conhecido como o demônio do hospital, ele é frio, exigente e direto. Mesmo assim, Sakura não desiste. Com seu coração sincero e sua persistência incansável, ela conquista o respeito dos colegas, o apelido de enfermeira guerreira, e aos poucos o coração de Tendo também. Este dorama entrega uma história doce, com humor leve e sem vilões ou grandes conflitos dramáticos. A química entre Takeru Sato e Monika Mishiraishi é maravilhosa e faz o romance brilhar desde o início. O ambiente hospitalar também traz momentos emocionantes e mostra com naturalidade o dia a dia dos profissionais da saúde no Japão, além de impressionar com a tecnologia médica e a disciplina da equipe. É uma daquelas histórias que fazem o coração sorrir. Perfeita para quem busca um romance divertido, sem enrolações e com final feliz garantido. Alchemy of Souls mergulha o espectador em um universo mágico, onde almas podem trocar de corpo, e o destino é um jogo perigoso. Naksu, uma assassina poderosa, vê sua alma aprisionada no corpo frágil de Mudeok, uma criada da prestigiada família Jung. É aí que entra Jung-uk, um jovem mestre com um passado sombrio que busca desesperadamente mudar seu destino, e vê em Naksu sua única chance. A partir daí, nasce uma relação eletrizante cheia de segredos, treinos proibidos e uma tensão que só aumenta. Visualmente deslumbrante, com uma trilha sonora marcante e cenas de ação de tirar o fôlego, Alchemy of Souls mistura fantasia, comédia, romance e drama como poucos doramas conseguiram. Pode até ter algumas críticas sobre furos de roteiro ou ritmo, mas isso só mostra que ele ousa ir além da fórmula. É um épico moderno que entrega emoção e entretenimento em níveis altíssimos, e para quem ama mundos mágicos e histórias intensas, é um prato cheio. Doom at Your Service mistura romance, fantasia e um toque existencial com uma sensibilidade rara nos doramas. Tak Dong-yeon,
uma editora de web novels que já enfrentou muitos desafios na vida, recebe um diagnóstico devastador: glioblastoma, um tipo agressivo de câncer no cérebro. Em um momento de desespero, ela deseja que tudo desapareça e, sem querer, invoca Miol-Mang, uma entidade mística que personifica a ruína. Ele lhe oferece um contrato de 100 dias para viver como quiser, com a condição de que ela arrisque tudo. A partir daí, se desenrola uma história cheia de beleza, dor e esperança. Esse dorama foi um verdadeiro acerto. A narrativa é envolvente, o ritmo é bem dosado e o desenvolvimento emocional dos personagens é profundo. Seo In-guk entrega uma performance poderosa como Miol-Mang, alguém acostumado a ver o mundo acabar, mas que descobre um novo sentido na conexão com Dong-kyun. Park Bo-young também brilha, trazendo à tona a força e a vulnerabilidade de uma mulher que está encarando a morte de frente. A química entre os dois protagonistas é simplesmente magnética. Mesmo os personagens secundários contribuem para a riqueza emocional da história. No fim, Doom at Your Service é sobre encontrar luz mesmo quando tudo parece ruir. E é exatamente isso que o torna inesquecível. O Rei. Monarca Eterno mistura fantasia, ficção científica e romance em um dorama épico que brinca com universos paralelos e destinos cruzados. Lee Gon, um imperador coreano admirado por todos, vive assombrado pelo assassinato do pai quando ainda era criança. Ao atravessar um misterioso portal, ele se vê em um mundo alternativo, onde conhece a detetive Jeong Tae-eul, uma mulher forte, justa e decidida. Juntos, eles enfrentam inimigos perigosos e tentam fechar a brecha entre os dois mundos, antes que tudo entre em colapso. Com uma narrativa que exige atenção e um roteiro intricado, esse dorama prende desde o primeiro episódio, especialmente para quem gosta de teorias de viagem no tempo, linhas do tempo alternativas e tramas complexas. A química entre os protagonistas é contida, porém poderosa, e as cenas de silêncio entre eles dizem muito mais do que 1000 palavras. Mesmo com algumas críticas à rigidez do protagonista, faz sentido que um rei educado para esconder suas emoções haja assim, e Lee Min-ho entrega esse equilíbrio com classe. Já a Jeong Tae-eul é uma heroína admirável que equilibra força com vulnerabilidade de forma real e emocionante. Para quem busca uma história diferente, ousada e com toques de realeza e mistério, essa é uma escolha certeira. Business Proposal é o tipo de dorama que prova que o clichê bem feito nunca sai de moda. Shin Ha-hee, uma mulher solteira e cheia de carisma, aceita substituir sua amiga rica, Jin Yong-sil, em um encontro às cegas. Só que tudo vira de cabeça para baixo quando o pretendente é ninguém menos que Kang Tae-moo, o CEO da empresa onde ela trabalha. O plano era espantar o cara, mas Tae-moo, cansado da pressão do avô, decide se casar com a primeira mulher que aparece. Resultado? Ele propõe casamento a Ha-hee, sem saber quem ela realmente é. Esse é aquele romance leve e delicioso de assistir, com cenas hilárias, química absurda entre os protagonistas e zero enrolação com dramas desnecessários. Nada de mistério de assassinato, reviravoltas mirabolantes ou vilões caricatos. Só boas doses de comédia romântica com tudo que a gente ama. Beijos, tropeços, corações acelerados e muita fofura. Se o seu coração precisa de um descanso e você quer se sentir abraçado por uma história doce e divertida, Business Proposal é o match perfeito. When I Fly Towards You é aquele tipo de dorama que aquece o coração do início ao fim. Ambientado em 2012, ele acompanha Su Zai, uma estudante que se transfere para uma nova escola, e logo se encanta por Jang Loo-heng, um aluno exemplar, mas cheio de inseguranças devido às constantes comparações com seu irmão gênio. Apesar da aparência fria, ele encontra em Su Zai e em seus amigos um novo sentido para a vida, reencontrando sua identidade aos poucos. Diferente de muitos dramas escolares, When I Fly Towards You não se prende a conflitos forçados ou reviravoltas dramáticas exageradas. Os personagens se comunicam, confiam uns nos outros e resolvem mal-entendidos com maturidade, o que torna tudo muito mais leve e real. É uma história suave, fofa e acolhedora, perfeita para quem busca algo que eleve o astral e traga esperança com personagens genuinamente bons e relacionamentos saudáveis. When Life Gives You Tangerines é uma verdadeira carta de amor ao passado, à juventude de nossos pais e avós, e aqueles amores e sonhos que moldaram gerações. A trama acompanha Ae-sun,
uma jovem rebelde cheia de vida e esperança, que mesmo sem poder frequentar a escola, sonha em ser poeta e vive com o coração exposto. Ao seu lado está Gwan-sik, um rapaz calado, dedicado e completamente devoto a ela, mesmo sem saber exatamente como expressar tudo o que sente. Ele é aquele tipo de personagem que ama em silêncio, com atos, não palavras. Esse dorama não apenas emociona pelo roteiro, mas também pela entrega absurda dos atores. A química entre Lee-woo e Bo-gum é simplesmente de tirar o fôlego, e o elenco de apoio constrói um mundo tão vívido e cheio de histórias que você se sente parte dele. A cinematografia é um espetáculo à parte, com enquadramentos poéticos que transformam até os momentos mais simples em pura arte visual. When Life Gives You Tangerines é mais do que um dorama, é uma experiência que se sente com a alma. Ele fala sobre juventude, amor, escolhas difíceis e a beleza das memórias. É um retrato sensível e nostálgico da vida, que emociona, faz refletir e permanece com você muito depois de o último episódio acabar. E aí, qual desses K-dramas já está na sua lista de maratona? Com tantas histórias emocionantes e reviravoltas românticas, fica difícil escolher um só. Então prepare a pipoca, acomode-se no sofá e aproveite. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar qual foi o seu favorito. Até a próxima, pessoal!